Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar e estamos ao vivo pelo nosso canal digital e também pela internet através do nosso site. E no programa de hoje tem música latino-americana no estúdio, falamos de jazz com o jornalista Paulo Moreira e hoje especificamente está começando o Cine Esquema Novo e a gente conversa com a Gabriela Almeida e com o Vinícius, que fazem parte da produção do festival. Ainda falando sobre audiovisual, a Jaqueline Chala, nossa colega crítica de cinema, comenta A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. É isso aí, Jaqueline Chala, tudo bem? Tudo bom, Domício. Pois é, o nosso candidato ao Oscar, né? É o filme do Karim Ainuz, né? Ele já ganhou o prêmio da mostra Un Certain Regard, lá em Cannes. E, na verdade, assim, ele vem cercado por muita expectativa, não só por ser o nosso candidato, mas também por trazer essa história, que é uma história extremamente feminina e feminista. A história de duas irmãs, interpretadas por duas grandes atrizes, aliás, que é a Carol Duarte e a Julia Stockler, que se separam após um evento traumático. E a história começa no Rio de Janeiro, nos anos 40, e toda a trajetória delas é permeada por essa separação, né? Elas são forçadas a se separar depois que a Guida, que é interpretada pela Julia Stockler, se vê grávida, ela foge com um marinheiro grego. Aliás, todo o filme é dentro dessa chave do melodrama, né? E ela foge com o marinheiro, depois abandonada pelo marinheiro, retorna para casa e expulsa de casa pelo pai. E a irmã, que é a Carol Duarte, a Eurídice do título, que sonha em ser uma pianista clássica, sonha com a escola de Viena, mas para contentar a família acaba se casando. Aliás, o personagem com quem ela se casa é o personagem do Gregório Duvivier, como, aliás, a maioria dos personagens do filme, um personagem muito infantilizado, né? E que preza, sobretudo, o seu poderio macho sobre a mulher, o fato dele poder engravidá-la, o fato dele poder impedi-la de seguir com seus projetos. E o filme foca nessas duas vidas, que, na verdade, o filme deveria se chamar A Vida Invisível, né? Esse era o título original que o Karim Ainuz queria dar. Mas acabou ficando, já quando estreou lá em Cannes, já como A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que é o título do livro da Marta Batalha. Mas são duas vidas, na verdade, invisíveis. E se tu for contar de todas as mulheres que aparecem no filme, também mesmo como personagens secundárias, também são vidas invisíveis, até porque são vidas que não conseguem se concretizar nos seus sonhos, nas suas aspirações. E o filme é todo sobre isso. Agora, uma coisa que chama muita atenção é que o filme, por ser nessa chave do melodrama, ele também tem personagens tipicamente melodramáticos brasileiros, né? Como os personagens da pessoa que acolhe a Guida quando ela volta ao Brasil e todos os que a circundam. Além disso, tem uma coisa que é bem característica do cinema do Karim Ainuz, que é uma coisa que ele tem, que eu chamo de um cinema meio sensorial, que ele consegue conferir ao clima e ao ambiente do local essa sensorialidade. A gente sente o calor do Rio de Janeiro, na pele das personagens, a gente sente aquela coisa da natureza selvagem. Então, é como se esses elementos incorporassem às personagens algumas camadas, né? E está tudo isso ali. Eu acho que desde o Madame Satã, que foi o primeiro filme do Karim Ainuz, ele consegue fazer isso. Então, um bom filme bem representativo do Brasil. Exato. Ele consegue ler a nossa alma, parece, com esse filme. E especialmente a alma das mulheres, né? Bom, e final de semana tem mais cinema no A Trilha na Tela, lá na FM Cultura. Qual é o tema dessa semana? É um filme que eu comentei aqui semana passada, que é o Ford versus Ferrari, que é o filme do James Mangold, que tem uma trilha sonora original, mas tem também muito rock and roll, especialmente The Byrds, tem The Kingsmen, tem, enfim, uma pá de gente lá dentro daquela trilha, que a gente vai ouvir, então, no sábado, a partir das 6 da tarde. 6 da tarde, na FM Cultura 107.7. E na quinta-feira que vem, Jaqueline Chala, de novo, ao vivo aqui no Estação Cultura. Obrigado, Jaque. Até lá. Até Bom lá. final de semana. Bom, Estação Cultura de hoje tem chamamé, tem candombe, milongas e muito mais na voz e violão do Coque Ortiz. E ele faz show hoje à noite lá no Café Fonfon. A gente já escuta música agora com o Coque Ortiz, acompanhado do Julio Ramírez no acordeon e do Juan Carlos Moura no piano. Então, por favor, uma música para nós agora. En el fondo del río
en los pliegues del alma, en las manos que arrastran incansables jornadas, en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaca su acordeón verdulera. En el rancho oriñero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos, en la boca que besa ese vaso de vino y florece en canciones abrazada al amigo. En las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva. En la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena, en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja, chámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes tanto fuego en la sangre. Yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de parches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Chámame que se eleva. Daqui a pouco tem mais música com o argentino Coque Ortiz, que se apresenta hoje à noite no Café Fonfon. Bom, hoje também começa e vai até o dia 27 de novembro mais uma edição do Cine Esquema Novo Arte Audiovisual Brasileira, um conjunto de 3 mostras, rodadas de negócios, oficinas e seminários acontecem em vários locais de Porto Alegre. Aqui conosco estão a Gabriela Almeida e o Vinícius Lopes. Bom, Vinícius é curador geral do evento. Vamos dar uma rápida falada sobre esse evento que está cada vez maior, né? E super importante para o audiovisual, porque ele é cada vez mais expandido, podemos assim dizer, né, Vinícius? Sim, sou curador junto com a Jaqueline Beltrame, o Gustavo Spolidoro e o Ramiro Azevedo. Essa é a segunda edição que eu faço a curadoria da mostra principal. Já fiz curadoria de mostras paralelas antes e tenho uma longa trajetória junto do festival como espectador, com trabalhos meus. E essa edição realmente é uma edição muito ampla. É a 13ª edição do Cine Esquema Novo e é uma edição bastante ampla. Como tu falou, esse ano é pela primeira vez tem uma rodada de negócios. Tem 2 oficinas, uma oficina de 16mm e uma oficina a câmera causa, que vai ser ministrada pelo Gustavo Spolidoro. Temos as palestras, que daí a Gabi pode falar um pouco mais depois. E esse ano também a gente criou uma outra mostra que se chama Outros Esquemas, que é uma mostra com trabalhos que não se encaixavam necessariamente na linha que o Cine Esquema Novo construiu ao longo dessas 3 edições, com trabalhos com muito risco e que não se enquadram muito em conceitos clássicos de uma ficção, de documentário, que são trabalhos com essa característica, mas a gente assistiu muitos trabalhos que nos tocaram muito, documentários mais clássicos, ficções mais clássicas e que a gente não tinha espaço, e esse ano a gente decidiu, como estava numa edição muito ampla e que estava querendo tocar em várias esferas assim, do audiovisual, a gente achou que era importante mostrar esses trabalhos. E aí, então, vão ser passados durante a tarde lá na Cinemateca, né? Esse ano o festival acontece na Cinemateca. E no Instituto Goethe também tem trabalhos nas galerias.
Então, esse ano é uma edição bastante ampla, bastante importante, com trabalhos muito relevantes, muito fortes, tocando na liberdade de expressão, na sexualidade, na política. Acho que temos obras que representam o Brasil hoje. Bom, e tem essa questão de pensar um pouco a produção, né? Que aí a gente tem um pouco desse trabalho que a Gabriela vai estar fazendo, né? Juntando o pessoal para pensar um pouco em produção, pensar um pouco em não só ter um momento de pensar em negócio, mas também justamente essas mesas que tu está trabalhando, vai estar pensando o que mais ou menos, Gabriela? Tá trabalhando o quê? A ideia do seminário, que chama Pensar a Imagem, é colocar em questão discussões que são urgentes do nosso tempo e que passam pela imagem. Então, se a gente tem como um dado do nosso tempo a ideia de disputa, e tudo está em disputa hoje no Brasil, a disputa ela acontece não apenas pelos direitos, mas ela também acontece pela imagem, pela representação, por pensar que tipos de corpos podem ocupar determinados espaços, determinadas imagens, determinadas cenas. Então, o seminário tem um tema transversal de estética e política e todas as mesas são focadas em alguma discussão mais específica, mas dentro dessa linha geral de estética e política. Então, uma mesa sobre estética e política no cinema contemporâneo, pensando o cinema brasileiro e também o cinema francês, uma mesa sobre estética e política nas artes, a partir da perspectiva de duas curadoras, inclusive a Isis Abreu, aqui do Rio Grande do Sul, né? Como é que essas pessoas que ocupam hoje lugares de curadoras estão pensando na possibilidade de ver outros corpos, outras narrativas, outras estéticas, que são diferentes daquelas que sempre ocuparam esses espaços institucionalizados das artes, historicamente, não só no Brasil, né? Uma outra mesa sobre corpos em cena, no cinema e nas artes, que a gente vai ter o Silvério Pereira, que agora todo mundo conhece como Lunga de Bacurau, que vai ser no sábado pela manhã, e também o Alisson, que é um artista de Cuiabá, que mora em Porto Alegre, que trabalha com fotografia e com performance. E no domingo, a última mesa, que é a ideia de discutir as cinematografias emergentes na perspectiva da crítica e também da programação, de quem trabalha com programação. Então, a gente vai pensar assim, se existe hoje uma produção muito numerosa e que também disputa espaços de visibilidade, como, por exemplo, filmes feitos por mulheres, filmes feitos por pessoas negras, os chamados cinemas diaspóricos, os cinemas africanos, enfim, tem uma cinematografia que é considerada emergente, porque nem sempre esses sujeitos tiveram direito a produzir os seus próprios filmes e fazer suas imagens. Como é que a crítica e as programações dos festivais, as pessoas que estão à frente das programações dos festivais, contemplam esses cinemas também? Então, acho que tem essa ideia de uma associação entre estética e política, que está no festival, está na curadoria, está nas obras, está no seminário. É tudo muito atravessado, né? E quando a gente está falando justamente do Cine Esquema Novo, a gente está indo além do audiovisual também, sempre, né? Não só nesses espaços de debate, mas também nos próprios espaços de exibição, que além do espaço de audiovisual, mas também da arte como um todo, né? Que é o que a gente fala sempre, que ele está sempre cada vez mais expandindo, indo sempre além do cinema e do próprio audiovisual. Então, a partir de hoje, até o dia 27 desse mês, Cine Esquema Novo, no Cine Capitólio, na Cinemateca Capitólio, no Instituto Goethe, no Hub Criativa Biro, no Laboratório de Fotografia do Instituto de Artes da URGS, no Utopia e Luta, ali no Teatro Quilombo das Artes do Utopia e Luta, e na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, interessante as pessoas procurarem no cineesquemanovo.org, no 100.org, para ter toda a programação completa por ali. E ficar atento, porque tem muita coisa interessante acontecendo. Como a gente falou, 3 mostras muito legais acontecendo e muita coisa por acontecer. Bastante programação e parte das mesas são com entrada franca, algumas coisas têm entrada, né? Tem valores. Isso, sim. Então é importante o pessoal buscar lá para saber exatamente como funciona. O seminário, a inscrição custa R$50 para todos os dias ou R$20 se a pessoa quiser ir num dia só. E todas as pessoas que forem, elas recebem um certificado depois. E no Capitólio, os ingressos, a retirada é meia hora antes das sessões e eles custam R$10. Excelente. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aí. Um bom festival, mais um Cine Esquema Novo para vocês, certo? Valeu. Obrigado pelo espaço. Bom, no próximo bloco a gente fala com o Paulinho Moreira sobre Ella Fitzgerald, a primeira dama do jazz, que tem jazz sessão comentada, audição comentada na semana que vem, mas também a gente tem mais música com o Coque Ortiz, som latino-americano, isso tudo no segundo bloco. A gente já está voltando, é rapidinho.
no futebol. Recentemente, o jogador gaúcho Tyson foi vítima de ofensas no campeonato ucraniano. Mas essa história se repete. Tem acontecido na Itália, Holanda, Rússia e diversos outros países, inclusive no Brasil. Para falar sobre esse tema, o Frente a Frente recebe o ex-árbitro e comentarista Márcio Chagas. Frente a Frente, nesta quinta, 10h30 da noite. La Negra, Ana Medeiros e convidados apresentam Sin Raíces no Hay Alas, um espetáculo de dança e música para reconhecer raízes, abraçar o passado e então voar. 1º de dezembro, às 20 horas, no Teatro da Santa Casa. Ingressos à venda na loja Sirius ou pelo site entreatosdivulga.com.br. Apoio TVE. Por que interessa a cor? Porque a cor é um elemento fenotípico observável a olho nu pelo outro. E aí o outro, a partir desse elemento, diz: tu és negro, tu não és negro. Na Semana da Consciência Negra, a TVE investiga o colorismo e como se dá a construção do fenótipo negro no Brasil. Nós negros dizemos, nós somos muito mais do que a cor da nossa pele. E ainda um bate-papo com a artista visual mineira Priscila Rezende. Eu faço esse trabalho onde eu lavo as panelas com o meu próprio cabelo. Eu uso também uma roupa que lembra de uma mulher escravizada. Eu quero colocar nos trabalhos situações que eu vivi, que nós negros vivemos. Nação Especial Colorismo, quinta, 10 da noite. Fish are jumping and the cotton is high. E a grande Ella Fitzgerald, considerada a primeira dama do jazz, é a personagem escolhida para a audição comentada de hoje no Instituto Ling. E o Paulo Moreira, jornalista, crítico, conhecedor de jazz, é quem durante 2 horas promove essa viagem no tempo para alcançar a diva. Paulinho Moreira está aqui conosco para falar sobre mais essa edição do... Audição comentada. Eu ia dizer sessão comentada. Sessão comentada é de cinema. O Paulinho também transitou muito com cinema, às vezes dá com... A gente confunde, né? A gente também nessa situação. Mas jazz também é outro assunto que o Paulinho também domina muito bem. E segue aquele sistema, né, Paulo? Muitos elementos biográficos para poder falar, que tu traz através de vídeos e ilustrados também por livro e músicas, né? Muita música. Música. A audição comentada funciona desse jeito. Eu faço uma palestra de 1h30, aproximadamente, falando da vida e da obra. No caso de hoje, da Ella Fitzgerald, e depois, no final, nós vamos ter a canja ao vivo com uma cantora da novíssima geração, que é excelente, chamada Camila Lopes, e que faz um trabalho de resgate da obra da Elis Regina e que aceitou o convite que eu fiz a ela para mergulhar na música da Ella Fitzgerald e apresentar essa música do seu jeito. Então, é bem interessante ter escolhido a Camila, né, e ela ter aceitado esse desafio de ir lá estudar as músicas da Ella, escolher o repertório para cantar para o público de hoje à noite lá no Ling. Bom, e o time que vai acompanhar a Camila para fazer essa... É o time que acompanha ela sempre, né? O pessoal da Ponte, né? Que é a banda que acompanha a Camila sempre. Bom, como a gente estava falando ali, tu tem esse momento que tu faz 1 horinha ali, trazendo um material biográfico ali. O que tu traz de destaque? A gente sabe que uma pesquisa rápida a gente consegue encontrar muita coisa, mas tu sempre tem essa pesquisa já com os teus programas de jazz, que muito tempo tu já traz... Já tem essa pesquisa cada vez mais refinada, né, Paulinho? Sim, na verdade... Não precisa adiantar tudo aqui, né, que fica para surpresa, o pessoal tem que ir lá para conhecer também. Né? Claro, mas a intenção é essa, é mostrar a obra daquele artista. Às vezes, a vida
conturbada ou não, interfere na obra. Esse é o caso da Billie Holiday, por exemplo, né? Mas a Ella Fitzgerald, apesar de ter tido um começo de carreira meio conturbado, meio difícil, assim, ela fugiu de casa com 15 anos porque o padrasto queria estuprá-la, né? E aí foi morar na rua, no Harlem, né? Mas depois ela consegue superar essas dificuldades e se tornar talvez a maior cantora do jazz em função dela abraçar as coisas que ela estava cantando e, ao mesmo tempo, ser uma musicista da voz. Ela improvisava, ela fazia o sketch singing, que é aquele... sabe? Transformando a voz num grande instrumento de grande recursos. Transformava a voz num instrumento e ela, em inúmeros momentos da sua carreira, não bateu de frente, mas seguiu ao lado de grandes solistas do jazz. Hoje à noite eu vou mostrar uma gravação onde ela está acompanhando o Lester Young, que talvez tenha sido o grande saxofonista tenor da história do jazz, e ele faz um solo e depois ela faz o solo imediatamente após. Então ela mostra que cantar não é somente recitar a letra, né? Não é somente viver a emoção daquela letra, é tu improvisar em cima dessa letra. Excelente. Lembrando que essa edição também, da audição comentada, por consequência do aniversário do Instituto Ling, ela é de graça. Então, hoje, a partir das 19h30 até as 21h30, com um show, com o comentário do Paulinho Moreira, Instituto Ling, na João Caetano 440, audição comentada da Ella Fitzgerald com entrada franca. Posso dar um último toque? Rapidinho. Daqui a 2 semanas, dia 5 de dezembro, a gente faz a última audição do ano enfocando Charles Mingus. Mas a Janice Brasil já me convidou e eu volto aqui para dar mais detalhes. Então, isso daqui a 15 dias a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Isso aí. Obrigado, Paulinho. Eu te agradeço. Bom, a música de Coque Ortiz transita por vários ritmos da Latinoamérica. O argentino faz show hoje no Café Fonfon e amanhã vai estar em Lages para outra apresentação. Ele está aqui conosco no programa, a gente já ouve mais um tema agora e daqui a pouquinho eu converso com ele. Com vocês.
E o Estação Cultura de hoje está recebendo o argentino Coqui Ortiz. Bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Muchísimas gracias. Bom, mostrando um pouco dessa música produzida na América Latina, não só na música da Argentina, mas música de muitas regiões da América Latina. É isso, Coquín? Bueno, la región de Argentina de donde venimos nosotros es el litoral, la frontera hacia Paraguay, Brasil, Uruguay. Entonces, yo creo que hay un mapa cultural, un mapa que nos une a todos, brasileros, uruguayos, paraguayos, argentinos. Entonces, la milonga, el candombe, el chamamé, el rasguido doble, son todos ritmos que transitan estas regiones y nosotros nos nutrimos, nos alimentamos de todo eso desde la infancia. Entonces, la música que yo hago no solo tiene que ver con el chamamé, que acá también el chamamé es muy popular, es una música muy de aquí, música gaúcha, ¿no? Y también la milonga, el candombe, todas esas músicas están en lo que yo hago. Uma música que também, aqui o chamamé chegou muito forte, também trazida por um argentino também, claro, que valorizou muito aqui no Rio Grande do Sul. Mas são músicas, como tu falaste, muito próximas pela região e também pela sonoridade. E músicas dos teus trabalhos, né? Esse teu disco também está mostrando para um... Está mostrando, sí, claro, esas músicas las grabamos en distintos discos y es la primera vez que tenemos la posibilidad de venir a visitar acá la ciudad y estar también con amigos. Estuvimos con Renato Borghetti, con Luis Carlos Borges, que bueno, nos recibieron aquí en esta tierra que para nosotros es una alegría muy grande. Foi uma oportunidade, porque está passando rápido pela cidade, já está indo logo em seguida a Lages, a Santa Catarina. Então, hoje no Café Fonfon, a partir das 9 horas da noite, para quem não conhece, o Café Fonfon fica ali no bairro Farroupilha, perto da Redenção, na rua Vieira de Castro, número 22. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no Estação Cultura e pedir para vocês encerrarem o programa de hoje com mais uma música. Agradecer também a presença do Julio Ramírez e também, quer dizer, ao contrário, do Julio Ramírez e do Juan Carlos Moura. E a gente encerra o Estação Cultura de hoje com mais uma música. Lembrando que a gente volta amanhã, a partir das 2 horas da tarde. A gente tem a nossa representação hoje, a partir das 9h30 da noite. Coqui, obrigado, então. Mais uma música para nós. Cerro azul, los destellos del Pucú, canta el sol del Paraná, el suquipuquero llega y se va. Noche verde, sueño azul, luna bajo de Iguazú, duerme el sol del Uruguay, el suquipuquero va más allá. No es un mito guaraní, no es el alma del crespín, no es la rosa del amor, el suquipu canta como la flor del suquipu.